Deputado, como é que o senhor avalia esse contexto, o senhor como um parlamentar lá em Brasília, como é que o senhor avalia esse contexto de sobreposição do STF sobre o Congresso? A figura do ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte numa profunda comunhão com o Executivo Federal, com a Procuradoria-Geral da República. Como é que o senhor analisa tudo isso? Primeiro que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é talvez o momento mais triste da história da nossa democracia. A desarmonia entre os poderes, sem dúvida alguma, é a principal preocupação que nós devemos ter nesse momento. Aliás, nós não estamos diante de uma desarmonia entre os poderes, porque o conflito entre os poderes, ele até é entendido como natural, normal em uma democracia em alguns momentos, não é? Sobre interesses daquele ou daquele outro poder. Mas esta permanente corda esticada, ela é a prova de que o que nós estamos vivendo não é uma simples desarmonia pontual entre os poderes, mas é a sobreposição de um poder sobre os outros poderes. E, nesse caso, o poder que sobrepõe, como todos já sabem, é o poder da Suprema Corte Federal, que tem como parceiro ou como parceria nessa superposição o Poder Executivo na figura do presidente Lula, que deu agora uma declaração essa semana, ontem, não é? Falando sobre a regularização das redes sociais, e ele diz claramente sobre a parceria entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, passando claramente por cima, Lula, passando claramente por cima daquilo que seria e é constitucionalmente dado à Câmara Federal e ao Senado Federal. Eu entendo, Marcos, eu entendo, Monique, que já passou da hora de nós, da oposição, começarmos a trabalhar de uma forma muito, muito clara a questão do impeachment do presidente Lula. Eu já acionei o meu corpo de advogados dentro dessa declaração que ele deu, se há algum espaço para, dentro dessa declaração, que mostra o presidente Lula aliado ao Supremo Tribunal Federal, como parceiro desse atropelo das prerrogativas do Legislativo. E nós estamos tentando encontrar alguma brecha para aí nós podermos fazer o pedido de impeachment do presidente Lula. Já passou já desse momento, e eu acredito que a oposição e o bolsonarismo também precisam dar as mãos, porque tem muita gente que é de oposição e não é bolsonarista, não é? Precisamos dar as mãos nesse momento, porque tratar sobre o impeachment de Lula hoje torna-se prioridade tanto quanto tratarmos sobre o Senado Federal em 2026. O impeachment de Lula, aliás, a gente precisa antecipá-lo já, e não esperar as eleições de 26. Só lembrando que há 3 ingredientes para que um presidente seja impeachmentado. Primeiro, a baixa adesão popular, não é? Que é o caso de Lula. A economia do país combalida, que é o caso desse governo. E, em terceiro lugar, a falta de apoio no parlamento, que também está acontecendo com esse governo. Portanto, não há por que esperar. Nós já estamos com todos esses ingredientes preparados para simplesmente começarmos esse movimento no parlamento. E o bolsonarismo não deve se preocupar com o impeachment de Lula, porque eu sei que o bolsonarismo não trata desse tema com medo de um efeito Michel Temer, não é? Quando a Dilma saiu do poder, fazendo aquele governo terrível,
desastroso, quem assume foi Michel Temer. E, ao assumir, ele consertou o país, ou pelo menos não deixou que o país se arrebentasse. Claro que há um certo receio de que Lula, sendo impeachmentado, de que o seu vice consiga fazer o que o Michel Temer fez lá atrás, não é? Mas, nesse momento, a gente tem que pensar no país. Nós não aguentamos mais, eu acho que o Brasil não vai aguentar mais chegar até o final desse governo desastroso e que se mostra antidemocrático. Deputado, impeachment do presidente Lula não é a primeira vez que ele é ventilado, né? Mas o senhor acredita o que falta para a Casa Legislativa tocar efetivamente esse impeachment para frente? Falta a oposição liderada pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, encampar esta ideia. Se o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, não encampar esta ideia, nós não vamos começar esse movimento. Será aí um movimento de um ou de outro parlamentar. Mas, se nós queremos ter realmente um movimento unido e uníssono nesse tema, nós precisamos do PL, o partido do presidente Bolsonaro.